Meus irmãos, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos aqui estar dando seguimento ao estudo da palavra de Deus. Hoje o livro de Deuteronômio, do seu capítulo 11, vamos estar fazendo uma rápida leitura aqui do verso 1 ao 4, para podermos entrar dentro de um contexto do estudo da palavra de Deus. Olha o que está escrito do verso 1 em diante. Amem ao Senhor seu Deus e obedeçam sempre ao que Ele exige, seus estatutos, decretos e mandamento. Lembre-se de que hoje não falo a seus filhos que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, seu Deus, e nem viram a grandeza e a mão forte e o seu braço poderoso. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que ele realizou no Egito contra Faraó e toda a sua terra. Não viram o que ele fez aos exércitos dos egípcios e os seus cavalos e carros de guerra, como ele os afogou no Mar Vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu e até hoje não se recuperaram. Veja bem, nós lemos o verso 1 até o 4. O título dessa mensagem está um pouco acima. Está escrito: chamado para amar e obedecer. Irmão, se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é quando eu e você obedecemos e amamos ao nosso Senhor. Obedecemos e amamos a palavra de Deus. Aqui no capítulo 11, Moisés, ele instrui o povo acerca da obediência à voz de Deus. Moisés estava trazendo ao povo de Israel um novo ciclo que se encerrava e um novo ciclo que se iniciava sobre o povo de Israel, pois estavam prestes a adentrar a terra prometida. E Moisés, ele fez uma reflexão de tudo aquilo que Deus fez com o povo, desde quando libertaram ele da escravidão no Egito, até peregrinarem no deserto e chegarem à terra prometida por Deus. Mas para que eles alcançassem a promessa do Senhor, era-lhes necessário obedecer e andar nos preceitos da vontade de Deus. Para que você alcance promessas de Deus, para que você alcance milagres de Deus na sua vida, nós temos, um mandamento de Deus, nós temos uma ordem de Deus, nós temos, a parte que nos cabe fazer para com Deus, para que alcancemos a promessa, alcancemos, milagres da parte de Deus para a nossa vida. E quais são as partes que nos cabem a fazer? Obedecer à voz de Deus, amar a Deus. Porque se alguém ama a Deus, se alguém ama a palavra de Deus, ela também tem o desejo, de obedecer também ao Senhor. Se você é alguém que tem o prazer na lei do Senhor, se você é alguém que tem o prazer de servir a Deus, você também vai ter o prazer de obedecer. E quem obedece à voz de Deus alcança patamares espirituais, alcança níveis na sua vida profissional, material, que dificilmente, um ímpio ou alguém que não conhece a Deus vai alcançar. Moisés, ele fez questão de lembrar o povo de toda a trajetória que Deus teve com eles, desde a saída do Egito, até o presente momento que eles estavam vivendo. Moisés lembrou do livramento que Deus deu para ele
para eles, né, quando eles saíram do Egito, a qual o faraó perseguiu eles até o Mar Vermelho, né? Deus abriu o mar e atravessou o povo de Israel no mar. E quando Faraó e o seu exército foi atravessar o mar atrás de Israel, Deus fechou o mar ali, matando todo o exército de Faraó. Moisés fez questão de lembrar toda a trajetória dos livramentos, né, das provisões que Deus fez com Israel. Moisés, ele fez questão de trazer uma reflexão na mente do povo de tudo aquilo que Deus realizou no meio deles. Nós também temos que ter uma memória muito sadia para lembrar de tudo aquilo que Deus realizou na nossa vida. Talvez você teve, né, uma experiência com Deus através de uma cura. Talvez você teve uma experiência com Deus através de uma libertação. Nós vemos testemunho de pessoas que viveram anos aprisionados em um vício, né, num vício de pornografia, num vício da droga, num vício, né, de jogo, de jogatina. Vemos pessoas que viveram em um longo período de depressão, pessoas que vivenciaram momentos turbulentos na sua vida. E esses momentos foram superados através do auxílio, da ajuda de Deus. Porque se não for Deus na nossa vida, irmão, se não for Deus na sua vida, talvez nós estaríamos sofrendo até hoje. Pessoas estariam enfermas numa cama até hoje. Pessoas estariam enfrentando uma depressão, né, um estado de miséria, um estado caótico da sua vida até hoje, se não fosse a ajuda de Deus, se não fosse uma intervenção de Deus. Então nós devemos olhar para tudo aquilo que Deus fez na nossa vida e guardar dentro de nós e reconhecer que Deus, ele é a principal fonte para que nós alcançamos, né, promessas em nossa vida. Ninguém encontra a verdadeira felicidade se não for no Senhor Jesus. Uma pessoa, ela pode ter posses, uma pessoa, ela pode ter toda a riqueza dessa terra, mas ainda ela não vai saciar o ego dela, ela não vai se sentir realizada, por mais que materialmente ela tenha tudo, mas ainda não vai ser, né, suficiente para ela, porque a felicidade está somente na comunhão com o Senhor Jesus. Se você é ainda uma pessoa que ainda não tem uma comunhão com Deus, que não experimentou uma comunhão com Deus, você ainda não teve o conhecimento da verdadeira felicidade. Você ainda não teve o conhecimento do verdadeiro sentir, né, realizado. Porque esse sentimento somente o Espírito Santo é quem nos proporciona. Então, eu aconselho a você a experimentar, né, a vivenciar esse amor de Deus na sua vida. Então Moisés, quando ele trouxe essa retrospectiva ao povo de Israel, Moisés quis lembrar. Moisés quis ali falar para o povo, dizer, Deus, ele tem nos guardado em toda essa jornada, desde a nossa saída, né, do Egito até aqui. Então, para que nós virássemos essa página na nossa vida, entrássemos nesse novo ciclo da nossa vida, precisamos mantermos obediente à voz de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Porque uma pessoa que ama Deus, ela vai aprender a se amar primeiro e amar o próximo. Ela vai aprender, né, da mesma forma que ela tem um afeto pela vida dela, ter o afeto também pela vida do próximo. Ela vai aprender a viver em comunhão com os irmãos, porque Deus nos ensina
a viver em comunhão, em união, né? Porque ninguém consegue caminhar sozinho, ninguém consegue vencer sozinho se não aprender a conviver em comunhão. Moisés, ele fez questão de, nessa retrospectiva que ele trouxe ao povo, relembrar daqueles que foram contra a lei de Deus, daqueles que se levantaram contra Deus, se rebelaram contra Moisés, aqueles que tiveram o juízo de Deus contra a vida deles. Né? Aqui no verso 5 do capítulo 11, Moisés ele fez essa lembrança ao povo. Aqui, ó. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben. Para quem não sabe, Datã e Abirão foram aqueles que se levantaram contra a liderança de Moisés. Foram aqueles que não concordaram com a liderança de Moisés e automaticamente não concordaram com a liderança de Deus. Porque quando alguém se levanta contra o ungido de Deus, contra aquele que Deus levantou para auxiliar, para ensinar, está se levantando contra o próprio Deus. Porque todo ensinamento é instruído pelo Espírito Santo. Então, quando você se recusa a absorver um ensinamento que o Espírito Santo dá para você, você está se levantando contra o próprio Deus. E quando alguém se levanta contra o próprio Deus, ele também automaticamente ele recebe o juízo de Deus na sua vida. Porque Deus, ele é justiça e é amor. Deus, ele ama toda a humanidade. Deus, ele te ama. Deus, ele nos ama. O prazer de Deus é abençoar a nossa vida, é ver você feliz, é ver você realizado, é ver você com saúde. Mas se você se recusa a andar e obedecer à voz de Deus, você também vai colher aquilo que você está plantando. Não diz na palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz que pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então nós temos, né, os dois lados da moeda referente à palavra de Deus. Em obedecer e ser salvo, mas também você tem o direito de não crer. Você tem o direito de não aceitar, né, o ensinamento de Deus, de não crer na palavra de Deus. Você tem o direito de optar de não andar nos caminhos do Senhor. Mas também você vai colher o fruto que você está plantando. Você vai colher a justiça de Deus na sua vida. E a justiça de Deus é a condenação dos nossos atos. É a condenação das nossas escolhas. A justiça de Deus é o peso, é a consequência das nossas escolhas. Nós vimos aqui, Datã e Abirão foram contra a liderança de Moisés, se rebelaram contra Moisés. Deus abriu a terra e engoliu não só Datã e Abirão, mas todos aqueles, né, que optaram em escolher não andar diante da vontade de Deus. Foram engolidos pela terra. Eles escolheram, né, escolheram a justiça de Deus na vida deles. Então Moisés, ele trouxe aqui essa reflexão, uma lembrança, uma retrospectiva na mente do povo. Falou, ó, agora nós vamos entrar em um novo ciclo da nossa vida. Estamos próximos de entrar na terra prometida. Deus já nos mostrou como será a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera. Então estamos aqui diante da promessa de Deus. Mas para que nós adentrássemos, para que nós recebemos essa promessa em nossa vida,
nós precisamos fazer uma escolha entre obedecer e amar a Deus, andar nos preceitos da vontade dele, andar nos seus caminhos, viver uma vida regrada, viver uma vida, né, que vai ter as suas limitações, e entre escolher andar pelas nossas próprias vontades. Então, quem escolhe viver uma vida regrada com Deus, colhe promessas na vida. Quem escolhe viver uma vida em obediência ao Senhor, colhe milagres na sua vida. Toma posse de promessas, de milagres que Deus, ele se encarrega de depositar em nossa vida. Então hoje, o ensinamento da palavra de Deuteronômio, do capítulo 11, é essa para a nossa vida. É que venhamos andar em obediência, é que venhamos amar a lei de Deus. E muitas das vezes vamos ser bem sinceros, amar a lei de Deus, muitas das vezes, ela nos fere, ela nos cabe muitas das vezes, porque a lei de Deus, ela nos priva de coisas que agradam o nosso ego. A lei de Deus, às vezes, ela nos afasta de caminhos que o nosso coração humano, que é enganoso, gosta de andar. Mas a lei de Deus, ela nos priva. Ela nos faz andar numa vida regrada. Mas eu posso ser sincero para você aqui, porque vale a pena. Vale a pena. Porque as promessas de Deus são muito maiores do que nós imaginamos. São muito maiores, né, do que nós podemos imaginar. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Talvez hoje você pensa, eu quero uma cura, eu quero ser liberto, eu quero ser próspero, eu quero conquistar algo financeiro na minha vida. O que Deus tem para você é muito maior que isso. Por isso vale a pena você abrir mão de coisas que agradam momentaneamente o seu coração. Naquele tempo, no tempo de Moisés, muitas pessoas perderam a oportunidade de alcançar a terra prometida. Nós não vimos na palavra quando Deus instruiu Moisés levantar líderes para espiar a terra prometida, a terra de Canaã. Moisés enviou 12 líderes para espiar a terra. Dentro desses 12, 10 escolheram não acreditar na promessa. 10 desses 12 escolheram olhar para a dificuldade para adentrar na terra prometida, porque nós temos os obstáculos para alcançar as promessas de Deus, mas nada que não podemos vencer, porque gigante nenhum, obstáculo nenhum pode impedir alguém que obedece e que anda na vontade de Deus de alcançar promessas. Se você é alguém que escolheu andar nos caminhos de Deus, você é alguém que escolheu obedecer à voz de Deus, não tem nada e não tem ninguém que pode te parar. Não tem ninguém, não tem nada que pode parar, que pode impedir você de alcançar a promessa de Deus. Porque veja bem, Moisés enviou 12, 10 escolheram voltar para trás, mais 2, que foi Josué e Calebe, esses 2 escolheram acreditar na voz de Deus, na promessa de Deus, escolheram obedecer a Deus. Eles falaram, se Deus se agradar de nós, Ele nos dará a terra prometida. Aí Deus falou, através de Moisés, Deus falou na palavra de Deus. Josué e Calebe, somente eles entrarão na promessa.
entrar numa terra prometida. Dessa nova descendência, da antiga descendência, somente Josué e Caleb vai entrar, porque foram os dois que creram na palavra. Foram os únicos da antiga geração, partindo para a nova geração de Israel, que adentraram na terra prometida, porque foram os únicos que escolheram obedecer à voz de Deus, que amaram, andar diante dos caminhos de Deus. Então essa palavra, esse ensinamento da palavra hoje, de Deuteronômio 11, ela vem hoje nos ensinar, porque vale a pena. Vale a pena andarmos no caminho de Deus. Vale a pena escolhermos ser obediente a Deus. Embora grande parte daqueles que andam ao nosso redor optam andar, escolham andar no caminho